Mateus capítulo 5, por gentileza. Mateus capítulo de número 5, presta bem atenção, porque talvez se você não prestar atenção, você torça um pouquinho o nariz. Quantos estão me ouvindo nessa hora? Quantos aqui querem ouvir a palavra de Deus? Por favor, irmãos, queira a palavra de Deus, porque do contrário, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui, queridos? Como cristãos que somos, irmãos, nós não seguimos uma ideologia política, nós não seguimos uma ideologia sociológica, irmãos. Não é Cristo, o nosso Cristo é vivo, é ressurreto. Não falamos aí de um Deus Emanjar, de um Deus Buda ou qualquer outra coisa, não, irmãos. Falamos de Cristo, o ressurreto, o único ressurreto dentre os mortos, irmãos. Mateus capítulo 5, por gentileza, versículo, primeiro a seguir, mas eu vou me deter no verso 8, tá bom? O versículo primeiro diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. Olhe para cá. E como se assentasse, aproximou-se os discípulos. Jesus chamou os discípulos para perto dele, gente. Presta atenção. Jesus chamou, vem aqui pessoal, falou isso? Não falou. Às vezes a gente pensa, às vezes eu e vocês, contra o clichê da religiosidade, às vezes contra esse religiosismo feio que existe hoje em dia, nós abandonamos a disciplina. Aqui tem uma disciplina, aqui tem uma religiosidade de Jesus. Tem um hábito, tem um costume aqui de Jesus. Jesus não chamou os discípulos para perto dele, não. Como se assentasse, se aproximou os discípulos. Sabe o que é isso aqui? Pega isso aqui, olha. Era um hábito, diga um hábito. Diga todo mundo, um hábito. Uma disciplina. Era uma prática, um hábito, uma religiosidade, irmãos. O mestre quando queria falar, ele não subia na tribuna, no antigo mundo judeu. Ele não arrumava um púlpito, ele apenas se assentava. Quando um mestre se assentava, seus discípulos se aproximavam. Eles sabiam disso. Entenderam agora isso aqui? Ou você nunca parou para pensar nessa porção? É que às vezes você lê o texto bíblico e você não presta atenção, vai pegando o que é grosso ali assim, não presta atenção, porque não tem nada a ver. Veja comigo aí. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. O que esse como assentasse está fazendo aí, meus irmãos? Não tem lógica, como se assentasse. Porque se fosse falar hoje em dia, é assim, como o pastor subiu no altar, no púlpito, o povo começou a ouvir. Aqui não, então para nós não faz sentido isso daqui. Então eu tenho que perguntar, o que quer dizer isso, e como se assentasse? O que quer dizer isso? Porque está aqui fora, está aqui sem sentido nenhum, não tem sentido algum, e como se assentasse? Hoje em dia, qualquer pregador, qualquer igreja ortodoxa, o pregador se coloca em pé, na frente de uma tribuna, de um púlpito. É assim. Então aqui é um sinal, é uma disciplina. Quando o pessoal viu que o mestre se assentou, aproximaram-se os discípulos. Ou seja, eles tinham um hábito. E muitas vezes eu e vocês, talvez culpa mais minha do que de vocês, porque eu sou um crítico ferrenho de religiosismo. Eu sou um crítico terrível mesmo sobre esse religiosismo barato, inútil que existe hoje em dia. Mas com isso, meus irmãos, nós não podemos jogar fora a bacia, o bebê e a criança. Alguém conhece esse ditado? Não conhece, né? Vocês são muito velhinhos mesmo. Então fala assim, não se joga fora a bacia, o bebê e a água. Joga fora só água suja, guarda a bacia e enxuga o bebê, ué. Hoje em dia, às vezes, criticando às vezes os hábitos, as disciplinas, às vezes nós jogamos fora coisas que são boas. Vocês estão me ouvindo? Às vezes, jogamos fora coisas que são boas.
práticas boas, às vezes jogamos fora e precisamos tomar cuidado, muito cuidado. Amém, irmãos? Verso 2: e ele passou a ensiná-los, depois que ele se assentou, o povo chegou, se acostumou, se assentou também, ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles, dos humildes, é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que eu quero falar hoje? Versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Verão a Deus. Escuta isso aqui, presta atenção aqui. A pessoa que é limpa de coração verá a Deus? É isso, queridos? Só pensa. A pessoa que for limpíssima de coração vai ver Deus? Não! Não! A pessoa que for limpa de coração manifestará Deus. Então Deus será visto na pessoa. Vocês estão me acompanhando ainda? Ah, eu quero ver Deus, então vou ser limpo de coração. Então ninguém vai ver. Então ninguém vai ver. Porque é na conduta, no andar com Deus, que Ele vai me limpando, Ele vai me limpando, e as pessoas vão vendo Deus em mim. Não é o limpo que vê, mas o limpo faz Deus ser visto. Eu sei, sim, vocês todos leram daquele jeito, eu sei, eu li também. A primeira a ler a Bíblia para mim foi minha mamãe. A primeira a ler a Bíblia em casa era ela. E quando ela lia, é assim que eu entendia também. Ah, eu vou ser limpinho, que aí eu vou ver Deus, legal. E mais tarde eu comecei a ler também, e eu entendi assim também. Eu sei que todos aqui liam assim, mas não é isso. E por que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Pelos versículos anteriores, pelos versículos anteriores. Mas o que eu quero dizer aqui com vocês, eu quero ficar nessa questão do limpo de coração. Quer fazer Deus ser visto? Ande com Ele. Ande com Ele. O que é o limpo de coração? O limpo de coração sempre, escuta isso, o limpo de coração sempre vê o melhor no outro, mesmo que o outro seja o Judas. Será que Jesus via Judas como aos olhos? Ele escolheu Judas, ele chamou Judas, ele não expeliu Judas. Mas tem gente aqui querendo expelir pessoas, expulsar pessoas. O limpo de coração é aquele que sempre vê o melhor nos outros, mesmo que esse outro seja o Judas. E aí ainda quer ser limpo de coração? Vai para Lucas. É só para exemplificar para vocês. Capítulo 7, 36. Vocês já leram isso? Nós cantamos isso aqui na canção. Nós temos umas 3 canções que cantam isso aqui. Lucas 7, 36. Convidaram Jesus, um dos fariseus. Estou lendo já, tá? O texto. Convidou Jesus, um dos fariseus, para que Jesus fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa.
E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando e estando por detrás de Jesus, aos seus pés, chorando, regava os seus pés com suas lágrimas, enxugava os pés de Cristo com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés e ungia com perfume. Verso 39. Ao ver isto, o fariseu que convidou Jesus disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque era pecadora. Olha para cá. Eu falei que é só o ponto de partida. Esse fariseu é limpo de coração? Diga para mim, irmão. Mas você sabe o que quer dizer fariseu? É a nossa mesma palavra puro. É a nossa mesma palavra santo. O fariseu era o puro. Era o santo. Era o dedicado a Deus, às coisas sagradas, mas não era limpo de coração. E ainda julga Jesus. Nossa, se ele soubesse, se ele fosse profeta mesmo, hein? Se ele fosse profeta mesmo, ele saberia que essa umazinha aí é uma pecadora. O limpo de coração é aquele que sempre vê o melhor nos outros, mesmo que seja o Judas. Limpo de coração não tem a ver com religiosidade, irmãos. Limpo de coração não tem a ver com sagrado, irmãos. Eu estou cheio, eu estou cansado de ver gente falando em nome de Deus. Tem uns 4 ou 5 pregadores ortodoxos que eu admiro demais. Tem uns 4 ou 5, são poucos que eu gosto e que sigo, gosto demais, mas eu tenho a impressão de que a literatura bíblica para eles é o Deus deles. Tem uns outros 4 ou 5 pregadores que são carismáticos, eles falam com uma graça, uma oratória linda, e eu gosto deles. São pregadores pentecostais, eles falam assim, mas eu tenho a impressão que o exibicionismo toma conta deles. Eu gosto deles, eles são bons oradores, são carismáticos, eles fazem você chorar quando eles querem, fazem você rir quando eles querem, fazem você se ajoelhar quando eles querem, mas eu tenho a impressão de que eles são exibidos. Tem outros 3 ou 4 pregadores que são socialistas, adoro eles, são bons demais, eu gosto deles, gosto da mentalidade deles, das questões sociais da vida, mas eu tenho para mim comigo, eu tenho para mim aqui comigo, que sem o social eles não seriam cristãos. Eles só conseguem ser cristãos se entregar uma marmita para alguém da rua. Eles só acham que são de Deus se dar uma cesta básica. Não pode ser, irmãos, não é só isso. O limpo de coração é aquele que sempre espera e vê, vai dar certo, vai conseguir, ele vai melhorar, ela vai melhorar, ele vai deixar esse pecado, ela vai deixar esse pecado. Não vamos orar por ele, não vamos apedrejar não vamos estragar não, vamos orar, vamos pedir, vamos orar, vamos pedir. Mas você, fariseu, está cheio de pedras nas mãos. Você, farisaica, cheio de pedras nas mãos. Você, fariseu, cheio de pedras nas mãos. O limpo de coração não é uma questão religiosa, irmãos. Não é uma questão sagrada, irmãos. Não é uma questão ortodoxa ou filosófica. É uma questão de prática cristã. Será que Jesus não esperava alguma coisa boa em Judas? E Jesus entregou para Judas o pão de cada dia deles. Ele entregou. Gente, ninguém, meus irmãos, suponhamos que você tivesse um galinheiro. Diga, eu tenho um galinheiro. Você colocaria para guardar o galinheiro uma raposa? Jesus colocou. Ele colocou. Porque sem o dinheiro, o ministério de Cristo, o terreno, tinha complicação. Ele colocou Judas para cuidar do dinheiro. Eu não tenho problema em confiar.
Eu não tenho problema em achar que vai dar certo. Depois a gente chora um pouquinho, né? Derrama uma lágrima ali, sei lá, acontece. Mas o limpo de coração, ele espera sempre melhor, ele confia que vai dar certo. Ele acredita que vai dar certo. Eu quero que você avalie a sua vida cristã, não é a sua vida de metodista, irmãos. Não é a sua vida de seguidor do Clóvis, queridos. Porque se você segue o Clóvis, amanhã ou depois você vai deixar, e tem que deixar mesmo. Porque seguidores de homens têm que abandonar homens para encontrar Cristo. Tem. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses limpos de coração vão manifestar Deus. Ser cristão é uma questão de procedimento, de sacrifício, de renúncia. Nós existimos para manifestar Deus. Gente, a primeira parte em você que foi feita, não foi você biológico. A primeira parte que foi feita em você, não foi você psique, você alma. A primeira parte que foi criada foi eu espírito. E como é que eu fui criado? Deus o quê? Soprou. Você sabe por que nós temos saudade de algum tempo que eu não sei o quê? É porque eu vim de lá. E eu quero voltar para lá. Sabe por que as pessoas são religiosas? Porque a memória, eles têm memória de um passado distante, quando eles vieram de Deus, irmãos, porque todos os seres humanos vieram de Deus, e eles têm saudade, têm memória psicológica de um tempo, quando eles eram de Deus. Nós podemos manifestar Deus, mas nós vivemos no nosso barraquinho, no nosso gueto, na nossa jaula. Nós vivemos na nossa aldeia religiosa e queremos fazer vingança, fazer justiça com as próprias mãos, e queremos fazer e acontecer, e colocar todo mundo contra a parede, porque eu sou bonzão. Geralmente, as pessoas que julgam as outras nos seus erros, geralmente escondem algum erro. Geralmente as pessoas que acusam outros de alguma coisa, geralmente, quando você julga muito um outro, você está escondendo alguma coisa, a sua indignação é tanta contra você mesmo, que muitas vezes nós queremos nos vingar no outro. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Davi tinha assassinado e cometido adultério, não tinha, sim ou não? Aí veio o profeta Natan e contou uma historinha para ele de criança, contou uma historinha para o Davi. Davi, olha, tinha 2 fazendeiros, um ricaço e um pobrezinho. O pobrezinho tinha uma ovelha só, e ele nem cobertor tinha para se esquentar, ele se deitava com a ovelhinha, Davi. E tinha outro fazendeiro rico, ele tinha milhares de ovelhas, centenas de milhares de ovelhas, Davi. E ele foi lá na fazenda do fazendeiro pobre e roubou a ovelha do fazendeiro pobre. O Davi fez o quê? Mata! Mata esse fazendeiro rico! Aí o profeta falou: é você, Davi. É você, Davi. Porque geralmente, como nós somos, olha isso aqui, quando nós somos rápidos para julgar, é que nós cometemos alguma coisa, ou estamos cometendo alguma coisa, e nós queremos apertar o gatilho contra nós. Como nós não temos coragem de apertar o gatilho contra nós, eu aperto contra você. Eu estou com raiva das minhas inclinações, eu tenho as minhas vontades estranhas, escondidas, secretas, está ali dentro de mim, então eu atinjo você, já que eu não posso me atingir. O limpo de coração é aquele que sempre vê o melhor nos outros, mesmo que os outros sejam Judas, mesmo que os outros sejam o Levi, o Mateus. Vocês me acompanharam até aqui? O limpo de coração sempre vê melhor, mesmo que todo mundo esteja falando: não presta, não presta, não presta, não presta. Entendeu?